Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula. E a nossa videoaula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho e fazermos a nossa correção. Então, vamos pegar o nosso livrinho de ciências, tá bom? Para acompanhar nesta correção. Bora lá, então? Vejamos aqui. Aqui nós temos o quê? Ó, o reino vegetal é o reino da natureza, que agrupa as plantas, né? E os vegetais. Então, quando falamos sobre o reino vegetal, estamos falando sobre as plantas, tá? É um grupo, dentre outros, mas este grupo aqui, reino vegetal, é falando especificamente sobre as plantas, as plantinhas que costumamos ver do dia a dia. Lembraram aí? Muito bem. Agora vejamos. O reino vegetal é conhecido cientificamente como plantae e é formado pelas plantas. Então, plantae dizer o quê, né? Que quando falamos cientificamente, quer dizer que foram os cientistas que descobriram este reino e classificaram ele, tá? Como plantae, tá certo? Que é falando sobre as plantas, é formado pelas plantas, tá certo? E aqui vejamos, ó, elas estão presentes, tá, em lugares e climas bem variados. Então, podemos encontrar essas plantas em vários tipos de ambientes, tá certo? Que vamos ver já já, tá certo? Vejamos aqui. As plantas são seres vivos, assim como os outros animais. Elas nascem, crescem, se reproduzem, se alimentam, respiram e morrem. Isso mesmo. Então, tudo isso a plantinha faz. Tá certo? Ah, até as pequenininhas? Sim, até aquelas pequenininhas. Elas nascem, crescem, reproduzem-se, tá? Elas respiram e morrem. Ah, mas vamos botar respiram, tia? Não. A gente aqui está colocando, querendo dizer que a plantinha também, tá? Ela respira, ok? Mas falamos que nasce, cresce, reproduzem e morrem. São 4, tá certo? Então, vejamos aqui, ó. Aqui tá mostrando o quê? Vocês lembram o que significa essa imagem aqui? Ainda estão lembrados? Olha só, nós temos uma sementinha de girassol e aí ela vai o quê, ó? Começou a brotar lá e aí, ó, já vai tá grandinha, já cresceu. Aqui já tá dando o quê? Uma florzinha. A florzinha já ficou toda amarelinha. Nessa outra já tem o quê? Ela já tá toda formada, né? Já tem até as sementinhas. Essa partezinha aí, preta, no centro dela. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê aí? O que foi que aconteceu? Ela o quê, ó? Nasceu, cresceu, reproduziu e a última parte é o quê? Olha só o que tá acontecendo com ela. As pétalas já caíram todas, né? Só tá o centro dela lá, a sementinha. E o que aconteceu aí depois? Ela ficou marronzinha. Essa corzinha que tá aí significa dizer que ela não tem mais vida. Quer dizer o quê? Que ela está morrendo. Ou seja, já morreu a plantinha, tá certo? Então, quando ela faz isso aí, quer dizer o quê? Que ela passou pelo ciclo da vida. Qual é o ciclo da vida da plantinha? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso mesmo. E aí, essa parte aí da plantinha do girassol tem as sementinhas e aí vai começar tudo de novo. A sementinha vai nascer, tá? Vai crescer, vai reproduzir, tá certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que é das plantas, tá bom? Para isso, elas precisam de luz solar, água e nutrientes do solo. Chamamos de fotossíntese o processo de produção de alimento feito pelas plantas. Então, as plantinhas são responsáveis, tá? Por produzirem o seu próprio alimento. Isso mesmo. Isso nós estamos falando de quem? Das plantinhas. Elas são capazes de produzir seu próprio alimento. Quando isso acontece, nós chamamos de quê? Que ela está passando por um processo chamado de fotossíntese. Para que isso aconteça, ela precisa do quê, a plantinha? Luz solar, água e nutrientes do solo, sais minerais que ela consome as raízes, ok? Lembra bem? Estão ligados, né?
Olha só aqui o processo de fotossíntese, né? Tem o gás carbônico, que é esse gás poluído, né? Tem a energia solar e depois que ela pega esse gás carbônico, essa sujeirinha do gás, o que que faz acontecer? Depois, ela transforma em oxigênio. Quem respira esse oxigênio? Nós, seres humanos, tá certo? E aqui embaixo nós temos o quê? A água e sais minerais, que são os nutrientes que ela precisa para crescer forte, saudável e fazer a sua reprodução. E aí, entenderam? Muito bem, estão ligadinhos, né? Então vejamos aqui. Existe e podemos encontrar estas plantas. Vejamos aqui. Plantas aéreas. As plantas aéreas têm raízes aéreas e vivem sobre outras plantas. Crescem sobre árvores ou muros, né? Costumamos ver no nosso dia a dia algumas plantinhas sobre o muro, não é verdade? E muitas vezes em cima de um tronco de uma árvore, não é assim que acontece? Na parede de uma casa. Então, isso nós chamamos que essas plantinhas são aéreas, tá bom? Elas não estão fixas no chão, né? Como a gente costuma ver no quintal da nossa casa, muitas vezes, um pé de coco, um pé de goiaba, que é lá no chão, né? Então, quando está a casa, quer dizer o quê? Que essa plantinha, ela faz parte do grupo aéreo, ok? Vejamos aqui, temos a samambaia, bromélia, tá? Então, aqui nós temos o quê? Plantas aquáticas. E aqui nós temos o quê? Plantas aquáticas. Aquáticas, já tá falando, né? São plantas que vivem com uma porção de sua parte permanentemente imersa em água. Isso mesmo. A raiz da plantinha, ela fica, ó, lá debaixo d'água, tá bom? Ou seja, essas plantas são consideradas aquáticas, tá? O ambiente dela é a água. Se tirar ela dali e colocar em outro tipo de ambiente, é porque não é o ambiente dela. O ambiente desta é a água, tá certo? E aqui temos alguns exemplos de plantinhas, tá? Sombrinha chinesa, vitória régia, nínfia, aguapé. As pessoas costumam chamar de quê? Orelha de onça. Isso mesmo, existem a orelha de onça, que costumamos ver no açude, juntamente com esta outra plantinha chamada aguapé. Orelha de onça, que costumamos ver no açude, juntamente com esta outra plantinha chamada aguapé, tá certo? Então, aqui nós temos o quê, ó? Plantas terrestres, né? São plantas que têm a terra como habitat, são fixas e fixas à terra ou rochas, tá? Encontramos muitas vezes essas plantas nas paredes das rochas, tá? No nosso quintal, né? Existem na frente, no jardim da nossa casa, em frente ao jardim da nossa casa, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos a amarília, é um tipo de planta, tá? Que ela cresce entre as rochas. Nós temos aqui uma palmeirinha, né? Um pé de manga, uma macieira, tá? Uma mangueira, uma macieira. Então, nós temos aqui esses tipos de plantas. E você em casa, eu tenho certeza que tem muitas plantinhas em casa que você conhece, tá? Que é terrestre, não é verdade? Então, dá uma olhadinha aí no quintal de vocês e pergunte à mamãe o nome das plantinhas que são terrestres lá no seu quintal. Se tiver na casa da vovó, pergunte à vovó qual é o nome das plantinhas para você já ir conhecendo, tá certo? Agora vamos fazer a correção das nossas atividades, isso mesmo, no nosso livrinho. Então vamos pegar o livrinho aí, coloca o lápis na mão, vamos fazer a nossa correção agora. E vai conferindo aí a resposta, letra maiúscula, não esqueça. Vamos então. Encontre no diagrama as condições de que uma planta necessita para crescer. Para crescer, a plantinha precisa do quê? Bora ver aqui. Água, terra, ar e luz. Pronto, encontramos aqui as palavrinhas que vamos completar lá embaixo. Então, vamos lá, né? Você vai colocar essas palavrinhas nas lacunas que temos aqui embaixo, ok? Então, vejamos aqui. Complete a frase abaixo
com as palavras do diagrama, colocar essas palavrinhas nas lacunas que temos aqui embaixo, ok? Então, vejamos aqui. Complete a frase abaixo com as palavras do diagrama, tá? Que você encontrou. Para germinar, a planta necessita terra fértil, água e calor do sol e ar. Então, a plantinha precisa do quê para germinar? Terra fértil, água, luz, calor do sol e ar. Então, tudo isso a plantinha precisa, tá certo? 2. Responda abaixo de acordo com o ambiente habitado pelo vegetal. Vegetais aquáticos. Então, vejamos aqui, o que é o vegetal aquático? São vegetais que se desenvolvem na água, ou seja, são as plantinhas que vivem na água. Vegetais terrestres são vegetais que se desenvolvem na terra, no solo. E vegetais aéreos são os vegetais que vivem presos nos galhos de outros vegetais sobre paredes, telhados ou rochas, tá? Então, quando isso acontece, aéreos. Terceira, peça a ajuda de um adulto e escreva exemplos de plantas pedidos abaixo. Ou seja, você vai escrever o nome de plantinhas que estão pedindo, tá? Aí nas letrinhas abaixo. Plantas que vivem sobre o solo, plantas que vivem na água, plantas que vivem fixas em outros vegetais. Então, é o nome da planta, tá? O nome. Então, você vai colocar o nome da plantinha, vai lá na vovó, na mamãe e vá perguntando, tá certo? Que é bom que você já vai conhecendo. No momento que você estiver passando por um determinado local, você já vai lembrar. Ah, essa plantinha aqui eu sei o nome, tá bom? Então, vamos lembrar aí das plantinhas, ok? Letrinha maiúscula no início de resposta, não pode esquecer não, tá certo? Então, com esta tarefa. 4. Júlia regou uma planta do solo com a raiz e... Júlia regou uma planta do solo com a raiz e colocou-a em um pote com água. Observe. Ela sempre cuidava da sua plantinha, trocava água todos os dias, mas mesmo assim a sua planta morreu. Por que isso aconteceu? Por que será que essa plantinha morreu? Ela cuidava todos os dias, mas mesmo assim a planta morreu, não sobreviveu. O que isso quer dizer? Ela retirou essa planta da onde? Do solo, não foi? Colocou a plantinha aonde? Ela botou onde? Em um pote com água. A plantinha era do solo e retirou ela e colocou num copo com água. E aí? Que foi? O ambiente dela é o solo. Ela foi colocada dentro de um pote. Qual é o ambiente correto dela? É o solo, tá? E não a água, que é o aquático. Então, por isso que a plantinha não sobreviveu, porque a plantinha não era aquática, tá certo? Quer dizer o quê? Porque o vegetal vivia sobre o solo e não dentro da água. Ou seja, a água não era o ambiente da plantinha. O ambiente da plantinha era o solo, por isso que a plantinha morreu. Então, não adiantava aguá-la, não adiantava estar cuidando dela se o ambiente dela não era água, tá certo? Então, a gente não adiantava estar cuidando dela se o ambiente dela não era água, tá certo? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Nos ambientes corretos das nossas plantinhas, ok? Senão a gente vai acabar perdendo estas plantas, tá certo? O que você diria para a Júlia? Novamente, agora é tua resposta aí, tá ok? Então, a quinta questão. Numere as espécies de vegetais de acordo com o ambiente onde são encontradas. 1 para terrestre, 2 para aquático, 3 para aéreo. O coqueiro, costumamos ver o coqueiro aéreo. Ele é terrestre. Orquídea, a orquídea costumamos ver aonde? Em algumas imagens. Aquático ou aéreo? Aéreo. Vitória régia, costumamos ver onde? No ambiente aquático, tá certo? Então, está aí os 3 tipos de ambiente onde podemos encontrar essas plantinhas, ok? Muito bem, tá? Das nossas atividades
E você aí, terminou suas atividades aí, corre para fazer a revisão mais tarde, ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!